boa noite, sejam muito bem-vindas à live de aquecimento do Liderança Negra na Prática. Essa é a nossa segunda live de aquecimento. O Liderança Negra na Prática é esse evento que vai acontecer no dia 4/2, às 20 horas. É um evento dedicado para mulheres negras que lideram ou mulheres negras que desejam liderar. Mulheres negras que estão nessa trajetória de crescimento profissional. Então, na live de hoje, nós vamos conversar sobre 3 atitudes que são essenciais para que mulheres negras consigam liderar com sucesso, com reconhecimento, com validação. Então, o primeiro ponto que é importante você entender é que a liderança negra, ela é uma liderança que considera a multiplicidade das nossas cores, dos nossos corpos, das nossas identidades. Os espaços de lideranças historicamente construídos numa sociedade com uma estrutura branca não foram pensados para todas nós. Então é um lugar que a gente precisou construir, precisou se reconectar. Estamos em processo de construção dessa liderança. Existem muitas mulheres negras que inclusive nem conseguem se ver como líderes, nem conseguem se ver ocupando esses espaços de destaque, de liderança. Então esse também é um momento para que a gente consiga olhar para a gente mesma, para nossas irmãs, para nossa trajetória, entender e validar que esses espaços também podem e devem ser ocupados por nossos corpos e por nossas trajetórias. Então, vamos lá. A primeira atitude importante para mulheres negras que desejam crescer, que desejam liderar com reconhecimento e com sucesso, é a atitude de você amar quem você é, de você amar você mesma, de você ter uma estima por você. E amor, na verdade, é um verbo. Então, quando a gente pensa em amar, amar é uma ação, é uma atitude. Amar não é uma coisa do ilusório. Então, a gente ama a partir das atitudes. Então, como que eu posso fazer ou como eu sei se eu amo a mim mesmo? Então, para mulheres negras, então, isso ainda é muito mais complicado porque a gente cresce numa estrutura que invalida os nossos sentimentos, que invalida as nossas dores, que negou, na verdade, e nega as nossas identidades. Então, amar a gente mesma é um processo que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de esforço. Quero dar boa noite a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas, fiquem por aqui que a gente segue conversando. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, amar, ela é uma atitude. Então, e para mulheres negras, o grande desafio é a gente conseguir se olhar no espelho, por exemplo, sem a gente ser carrasca da gente mesma. Então, se amor é uma atitude, a partir do momento que eu começo a desenvolver esse sentimento interno, esse músculo interno, de me colocar como prioridade, de me colocar em primeiro lugar, de pensar em mim, de aprender a me proteger ao longo do processo, de descansar sem culpa, por exemplo, de me colocar nos bons lugares, de aprender a estabelecer limites para que eu consiga, por exemplo, me preservar, que eu consiga falar os nãos, que eu consiga falar os sims. Então, a Bell Hooks vai dizer, olha, é importante que exista amor na casa de todas as mulheres negras. E aí, quando ela vai falar de auto-amor, do amor próprio, ela fala dessa construção, dessa estima que a gente precisa ter pela gente mesma. E isso pra gente é um processo de resgatar o gostar, primeiro dos nossos traços, né? Entender que nós temos traços negros identitários que são bonitos, então é reconhecer os nossos traços, aceitar esses traços, usar os nossos traços como nosso aliado e não como nosso inimigo. Então, o fato de aprender a me olhar no espelho e a gostar do que eu vejo é um processo também de amor próprio, é uma atitude de amor próprio com você. Mas também o amor próprio, ele é uma atitude interna de você gostar da sua trajetória, gostar do que você faz, gostar de quem você está se tornando. E gostar de quem você se torna significa também que você precisa ter paciência com você nos processos, que você precisa se olhar com ternura, que você precisa desenvolver em você a autocompaixão, que você precisa se perdoar ao longo do processo, não se transformar na carrasca de si mesma. Porque a sociedade já faz isso com a gente, quando nega os nossos corpos, as nossas trajetórias, as nossas histórias. Ensina pra gente, na verdade, a não gostar da gente mesma. Então é importante que você goste de você externamente, mas é importante também que você entenda e goste do seu mundo interior. Não tem como eu pensar numa liderança, se eu vou liderar pessoas, se eu vou estar num lugar de destaque e distinção, se eu estou numa posição de decisão, se eu vou precisar estabelecer limites, estabelecer relação com as pessoas, se eu não aprender a gostar de mim, eu não vou conseguir estabelecer uma relação com as pessoas no pé de igualdade.
eu não vou conseguir, inclusive, me posicionar ao longo do processo. Então eu preciso gostar do que eu visto, gostar do que eu sinto, gostar de quem eu sou, gostar das minhas características. Isso, inclusive, significa reconhecer que tudo bem ser frágil, que tudo bem errar, que tudo bem pedir desculpa. Eu sei que a gente cresceu numa sociedade que ensina pra gente que o nosso erro é muito maior do que o erro de uma pessoa branca, mas a gente precisa fazer esse processo de volta, de reconstrução, de que também eu posso errar, de que tá tudo bem ser frágil, de que tá tudo bem chorar, de que tá tudo bem pedir ajuda, de que a gente precisa normalizar esse processo. Um segundo passo muito importante, gente, eu vou ficar olhando assim, porque hoje foi tudo de improviso, muitas mudanças por aqui nesse processo de construção do liderança, que já é na próxima quarta-feira, e tudo está sendo preparado com um gostinho maravilhoso, assim, com muitas surpresas para vocês. Então, hoje foi tudo no improviso aqui. Essa live iria acontecer às 12, está acontecendo agora por uma questão mesmo familiar. Eu vou seguir o meu roteiro, porque eu sou uma pessoa que falo bastante. E aí, antes de eu ir para o segundo passo, tem uma coisa importante que a gente foi ensinada a desconfiar da gente mesma. Quando a gente reconstrói, e assim, para mulheres negras, o processo de reconstrução do amor próprio é, na verdade, reconstrução. Porque tem a ver com a construção do amor próprio, isso também vai definir a sua autoestima. Quando eu passo a gostar de mim, eu também passo a construir essa autoestima. Então, às vezes, eu vou precisar fazer um processo de construção desse gostar de mim, dessa estima. Gente, só uma coisa, o som tá bacana, tá legal, tá com algum barulho, vocês estão ouvindo bem, estão me vendo bem também, que eu acho que eu tô com uma questão de internet também aqui. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Marina, Aline, eu acho que não sei, vou chamar de Liciane, não sei. Márcia, Natan, Eli, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Se os sons vocês não estiverem escutando bem, me avisem, tá? Para eu poder consertar aqui. Um outro passo importante que a gente precisa entender nesse processo de liderar com reconhecimento e com sucesso, sim? Obrigada, Gisele. É você se conectar com a sua história. Na verdade, é você estar conectada com você. É você não estar alheia a você no processo. Então, se o meu primeiro passo a primeira atitude é eu gostar de mim mesma, eu apreciar quem eu sou, eu validar quem eu sou, eu aprender a gostar de mim antes de exigir do outro amor, antes de exigir do outro validação, antes de exigir que o mundo me valide. Eu preciso fazer esse processo interno comigo mesmo. Então, inclusive porque a gente não pode exigir amor, né? Eu não posso exigir amor, mas eu primeiro preciso fazer esse processo de validação, de resgate desse gostar de mim. A segunda coisa muito, muito, muito importante é você estar conectada com você. É você estar conectada com a sua história, conectada com a sua ancestralidade, com quem você é, com a sua trajetória. É você ter feito as pazes, ocupar um cargo. Então, quando isso acontece, você precisa estar alinhada com você, porque você vai ouvir muitas vozes ao longo do processo. Muitas pessoas vão tentar te dizer que decisão você tem que tomar, ou que caminho você vai tomar, por onde você vai caminhar. E aí você precisa estar alinhada com você, com o que você acredita, com o que você aprendeu, com os seus valores, com a forma com que você vê o mundo, para que você consiga liderar de acordo com os teus limites estabelecidos. Então, conectar-se a você significa conectar com a tua identidade, se conectar com a tua trajetória, se conectar com as tuas dores, mas também com as tuas potências. A gente tem uma dificuldade muito grande, assim, enquanto mulheres negras, é que às vezes a gente está muito mais conectada com as nossas fragilidades. Eu não vou chamar de defeitos, porque nenhum ser humano está completamente resolvido na vida. Ninguém está. Não tem isso. Então, todos nós e todas nós estamos em processo. Então, estar conectada com você, a gente tem uma dificuldade gigantesca de entender que você pode errar, ou de entender que está tudo bem ser frágil, de entender que a gente tem vulnerabilidades, mas que a gente também tem potências. Você tem inteligência, você tem potência, você tem história, trajetória, competência. Em você não há só fragilidade.
erro, dor. E aí a gente tem aquela frase de vou transformar a dor em luta. E é bacana que a gente faça isso, né? Pra gente continuar resistindo e coexistindo. Mas também é importante que você se conecte com a outra parte de você. Com a parte que é humor, com a parte que é leveza. Outro dia eu estava acompanhando uma mentoranda e ela falava assim, Josi, a gente fez um processo, ela é uma pessoa que galgou assim, na vida e ela, na verdade, a gente aprende a sobreviver muito cedo, então a gente faz o que é possível pra gente ir sobrevivendo nas nossas histórias. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E aí, a partir disso, ela chegou a ocupar o maior cargo assim, numa empresa. E no momento que ela chegou na mentoria me buscando, ela chegou porque ela disse que ela chegou nesse lugar, ela começou a liderar, ela já estava ali, mas ela não conseguia mais se reconhecer. Porque às vezes na construção da nossa trajetória, né, de alcançar ali um lugar, de sobreviver, de dar condições para a gente e para os nossos, a gente vai se descaracterizando no caminho. E a gente fez um processo com ela de resgate, de voltar, de fazer o resgate, de fazer esse processo da sankofa, né, que é o resgate de si mesma, de olhar para trás e ir recolhendo tudo que ficou. E aí ela falou no processo, Josi, uma coisa simples, né? Eu descobri, por exemplo, que eu gosto de poesia, que eu gosto de escrever. A gente não se dá o direito ao descanso. Então, quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente também vai descobrindo que, além das fragilidades que a gente tem, da luta pela sobrevivência que a gente tem, a gente também tem potências. A gente também tem lazer, a gente também tem coletividade, a gente também tem cultura, a gente tem uma outra gama de adjetivos que você precisa reconhecer em você. Se eu te pedisse, por exemplo, agora, no exercício simples, que você conseguisse reconhecer em você, a partir da sua trajetória conectada com você, 10 características suas, que são características que você pode validar e enfatizar como boas características, você conseguiria me dar uma lista de 10? 10 características. Às vezes, em determinados momentos, na mentoria, nas oficinas, eu peço 5 e geralmente a maioria das mulheres tem uma dificuldade de identificar. Por quê? Porque a gente também foi ensinado ao longo do processo a não se conectar com a gente mesmo. A não estar conectada com as nossas trajetórias e com as nossas histórias. Boa noite, Michele, Alisson, esquece o Eli. Sejam bem-vindas. Então tem esse processo de quando você se conecta com você, na verdade é assim, quando você se desconecta da tua história, você vai seguindo modelos que não são seus. Uma coisa que eu percebo muito, principalmente nas mentorias, é que a maioria de nós tem muita dificuldade, por exemplo, de eleger os seus valores. De você falar, vou aqui escolher quais são os seus valores, né? O valor é aquilo que vai direcionar a nossa vida, é aquilo que vai dizer assim, eu vou tomar essa decisão por conta desse valor, tem coisas que para mim são negociáveis, outras coisas são inegociáveis e eu vou estabelecer isso ao longo das minhas relações. Isso tem a ver com o processo de construção da autoestima, isso tem a ver com o processo de conexão com você mesma e isso também tem a ver com o processo de você aprender a gostar de você. Então eu vou escolher os meus valores. Quais são os valores que guiam a minha trajetória? Na verdade, quais são os valores que eu entendo que servem para mim nesse momento? Que vão estabelecer com quais pessoas eu vou dialogar, que vai estabelecer as decisões que eu vou tomar, que vai estabelecer os caminhos que eu vou escolher. Então, quando eu estou conectada comigo, eu também consigo perceber isso. Eu consigo perceber o meu mundo interno, o meu mundo externo, que está em volta. E aí eu não vou me perder no processo. Eu vou aprender a ser fiel a mim mesma ao longo da minha trajetória. Então, isso é importante, por quê? Porque a gente foi ensinada ao longo do caminho a se desconectar. Eu não vou voltar, seria uma aula enorme. Assim. Eu não vou voltar lá atrás, né? As nossas ancestrais, quando vieram, quando elas vieram para cá, a força, né? Sequestro, praticamente, a gente tem uma ancestralidade que foi obrigada a se desconectar da sua fonte, desconectar da sua potência, desconectar do seu sentir. Nós fomos proibidas de sentir. Então, se na nossa trajetória, no nosso DNA, a gente carrega a trajetória também de ancestrais que foram impedidas de sentir, e aí sentir amor, sentir afeto, sentir prazer, de sentir, é muito comum que, por exemplo, a gente não consiga validar os nossos sentimentos. Se eu não consigo validar as minhas emoções, se eu não consigo sequer nomear, como que eu vou estar conectada a mim? E aí, se eu também cresço com uma identidade que foi negada, o meu processo vai ser um processo de fazer a reconexão com essa identidade. Então, quando eu falo,
é importante que enquanto uma mulher negra liderando, você esteja conectada com você, conectada com a tua identidade, com a tua história, com a tua trajetória, com as tuas potências, com os teus valores. Você precisa se conectar, porque isso vai te ajudar a tomar boas decisões. Isso vai te ajudar, inclusive, a não esperar a validação do outro e você se validar primeiro, antes de qualquer pessoa. Isso também tem a ver com a construção do amor próprio. Um terceiro ponto muito importante, eu queria dizer só uma coisa, que a tua história, na verdade, ela não te atrasa. A tua história é o que te ancora. A tua história é o que vai te impulsionar, é a tua força, é a tua identidade, é o teu elemento de identidade. Um terceiro ponto importante a terceira atitude importante é você se posicionar sempre que se sentir incomodada. Eu não estou falando para você se posicionar sempre, porque às vezes o silêncio ele também pode ser um posicionamento se ele for estratégico, se ele não for um silenciamento da nossa voz, nem da nossa trajetória, nem invalidação da nossa inteligência ou da nossa presença nos espaços. Se posicionar toda vez que você se sentir incomodada é uma postura, uma atitude, se você quiser ali ao longo da sua trajetória se construir profissionalmente. É importante que a gente aprenda a se posicionar, porque todas nós ao longo da trajetória também fomos ensinadas a engolir os incômodos, a silenciar, né? Para não parecer agressiva, para não incomodar, para não ser mal interpretada, para não perder o pouco espaço que já ganhou. Então a gente vai negociando coisas inegociáveis, a gente vai silenciando verdades nossas e vai escondendo verdades nossas ao longo do processo. Então o posicionamento, a postura de se posicionar, ele tem a ver com a minha estrutura também de estar nos lugares e a minha estrutura da minha relação com a minha identidade e com quem eu sou. Então, é importante que você comece a desenvolver essa atitude de se posicionar onde quer que você esteja. Se posicionar não significa dizer que você vai gritar, não significa dizer que você vai esbravejar, significa dizer que você vai estabelecer os limites e vai falar sempre que você sentir necessidade. Josi, eu vou falar, mas eles não vão me validar. Você não vai falar esperando uma validação, você vai falar a partir do que você sente como um incômodo. Se eu sinto que a necessidade de falar ou de ocupar aquele espaço, tem uma aluna do Quilombo, do acompanhamento do Quilombo, que ela, num dos momentos dos nossos últimos encontros, ela falou: Josi, já comecei a aprender a me posicionar nas reuniões. Então, quando a pessoa vem me atravessar, eu já falo: olha, não terminei ainda. Ou então, ela, mesmo assim, quando ela toma a fala, quando ela termina, eu falo: então, quero concluir aquilo que eu terminei, aquilo que eu ainda não terminei. Então, você aprender a se posicionar, mas a gente foi ensinada, nós todas somos ensinadas a ser silenciadas. Então, o posicionamento vai ser um desafio que todas nós vamos precisar desenvolver. E desenvolver de uma forma que a gente vai enfrentando os medos e as resistências internas que a gente tem. Então, precisa entender, eu queria trazer alguns pontos que importantes em relação à questão do posicionamento, é que o incômodo, ele é uma informação. Se você sente um incômodo com determinada situação, com determinada fala, com determinada pessoa, com determinado ambiente, a forma como você se veste, a forma como você pensa, a forma como você estabelece as suas relações. E esse processo também é um processo de aprendizado, se a gente entender que esses espaços de ascensão, de poder, de destaque, de decisão e de liderança são espaços cada vez mais brancos. Então, quando a gente vai ascendendo, esses espaços são cada vez mais brancos. Às vezes eu tenho meninas na mentoria que falam: sou a única mulher negra do prédio, por exemplo. Eu falo que é uma solidão tremenda. Hoje eu falo que é o privilégio de poder ter uma equipe com quase metade dessa equipe sendo pessoas negras. Isso gera um outro lugar, uma outra sensação. É uma sensação que cura, mas foi um processo de construção para que eu conseguisse chegar até aqui. Então, nomear os teus incômodos é importante para o teu posicionamento. Inclusive para você sentir, pensar, elaborar, nominar e transformar isso numa fala, numa frase, numa construção de uma reflexão. E às vezes até pensar como que eu vou trazer para fora uma coisa que me incomoda de maneira estratégica. E tem uma outra coisa importante, é que o silêncio constante, ele vira adoecimento. Então, o silêncio constante, ele é silenciamento. Tem silêncios que vão ser estratégicos, tem silêncios que são posicionamento.
Mas silêncio constante, quando eu sinto que devo falar e eu não consigo falar por várias razões, por uma variação de razões, isso vai virando adoecimento. Por quê? Porque eu vou engolindo esses silêncios. Isso vai começando a ficar muito pesado. Então, e às vezes eu silencio também porque eu tenho medo do julgamento, de ser invalidada. Eu não acredito na minha fala, não acredito na minha potência. Eu não acho que vai ser interessante aquela fala. Então eu vou ali no processo. O exercício prático desse posicionamento, ele vai se tornando cada vez mais natural. Ele vai se tornando cada vez mais normal. A gente vai normalizando o posicionamento. Josi, não significa dizer que eu vou ao longo, que eu estou livre do racismo quando eu aprendo a me posicionar? Não tem a ver com isso. Tem a ver que você se posiciona a partir desse lugar, desses valores, da pessoa que você escolheu ser. E aí você começa a construir uma trajetória a partir de você e não a partir do que o outro definiu sobre você. Ai, eu acho que tá descarregando meu celular. Então, toda vez que você se cala diante de um incômodo, e aí não tô falando de uma briga, tô falando de um posicionamento mesmo, assim, de um estabelecimento de limites, a gente vai transformando isso também no hábito. E aí eu quero que vocês entendam que você se posicionar tem a ver com você ser fiel a você mesmo e você ser fiel ao que você acredita. Então, se a gente for pensar, e aí eu teria várias atitudes essenciais para mulheres negras que desejam crescer, que desejam reconhecimento, que querem liderar com reconhecimento. Mas essas três eu considero importantes porque são três que são alinhadas. Então é você gostar de quem você é, amar você quem é. Josi, eu não me amo ainda. Começa agora. Começa olhando para você no espelho, começa apreciando quem você é, começa validando as suas trajetórias, faz uma lista das suas conquistas, valida as suas conquistas, valida os teus sentimentos. Olha de volta para a tua trajetória, resgata tudo de bonito que você tem, olha para tudo que você construiu, olha para o que você estudou, para o teu currículo, para a tua trajetória, para a tua competência, vai trazendo isso para você, porque aí quando você transitar no mundo, você vai transitar vestida conscientemente da tua história. Quando você se posicionar, você vai fazer isso também vestida da tua história. E aí, quando eu faço isso e eu passo a me conectar comigo mesma, eu também vou estar, quando me posicionar, vestida dos meus valores. Então, se você consegue amar quem você é, e aí não estou dizendo que isso é um processo fácil, nem simples, eu só estou dizendo que é um processo possível. A reconstrução da autoestima do nosso povo passa pelo processo de resgate da nossa identidade. Passa pelo processo de resgate das nossas histórias, né, da nossa identidade, da nossa estética também, da nossa estética negra, da nossa estética preta, do reconhecimento disso, do ver a gente no lugar de beleza, no lugar de potência, no lugar de força e não só no lugar de dor, ou no lugar impróprio, ou no lugar de subserviência e de silenciamento. Neide, Débora, Ieda, boa noite, sejam bem-vindas. Então, essas três atitudes, elas são importantes por isso. Então, você olha para você, ama quem você é. Esses dias, eu tenho na verdade, foi um depoimento de uma aluna que ela adquiriu a Odara, que é uma oficina específica para autoestima de mulheres negras. E em um depoimento que ela trouxe, ela falou assim, olha, eu entendi durante esse processo da oficina que, na verdade, eu não gostava de mim. Que, na verdade, conscientemente, eu nem entendia isso. Eu estou falando de uma mulher, gente, que ocupa um cargo de reconhecimento, que tem uma graduação, que tem uma pós, que já está na trajetória há muito tempo, mas ela fala, quando eu me olho no espelho, eu entendi que eu olho no espelho para me vigiar e não para me apreciar. E isso é um processo que é um processo violento com a gente mesma, né? Com as nossas trajetórias e com as nossas histórias. Então, amar quem você é também passa por esse lugar de entender os lugares em que a gente se diminui muitas vezes, o descanso que a gente não se dá, as práticas de autocuidado que a gente não tem. Eu me presentear com aquilo que eu gostaria que as pessoas me presenteassem, eu me escolher ao longo do processo. Isso é fácil? Não, porque a gente foi ensinado a cuidar de todo mundo e a salvar o mundo, dar conta de tudo e deixar a gente por último. Então, o processo de amar quem você é significa ir colocando uma dose ali aos poucos de cuidado
com você, seja físico, emocional ou espiritual. Você olhar, e aí depois disso você se conecta com você e você vai olhando os sinais que o teu corpo vai dando, do que ele precisa. Às vezes o corpo está ali gritando, precisando de descanso. Eu ignoro isso e passo por cima disso. Às vezes o corpo está precisando de um momento de ócio, de uma pintura, de uma escrita, de um passeio. O nosso corpo e as nossas emoções, que são sábios, né, que às vezes na cultura europeia, assim, né, esse processo de construção europeia, é como se o corpo e a alma eles fossem dois lugares diferentes. Mas se a gente olha para os saberes africanos, a gente entende que o corpo e a alma são únicos. Então, o seu corpo ele vai dar sinais, né? As suas emoções elas vão dar sinais daquilo que você necessita em determinados momentos. Então, você precisa ficar atenta a isso. Ficar atenta para você aprender a se acolher, aprender a se preservar, aprender a silenciar quando necessário, mas a falar quando necessário, a se recolher, a se abraçar, a se dar um tempo, né? A se dar um tempo, às vezes a gente não consegue dar um tempo pra gente mesmo, a cuidar fisicamente de você, então a fazer uma caminhada, a fazer um exercício, a se dar um descanso sem culpa. A gente sente uma culpa, é um processo de culpa em relação ao descanso, a gente tem muito grande, porque a gente aprendeu o tempo inteiro a estar nesse lugar da sobrevivência e também nesse lugar do processo de você ficar o tempo inteiro ali fazendo as coisas, então a gente não consegue. E o outro processo é a questão do posicionamento. É importante a gente ter essas três atitudes para a gente estabelecer as nossas relações na vida, as nossas relações com os outros, mas a nossa relação com a gente mesma. Então é importante que você comece a construir com você uma relação mais amorosa. Uma relação tem um livro, né, de Bell Hooks, Vivendo de Amor, mas a gente também tem um artigo dela, que vocês podem procurar depois, acho que eu vou até colocar no grupo do Liderança Negra na Prática esses dias. Tem um artigo que é pequenininho, que ela fala sobre o amor mesmo, sobre a construção do amor para mulheres negras. E a construção do amor, a gente não está falando de uma coisa platônica, a gente está falando de aprender a se relacionar diariamente com a gente mesmo, com a nossa identidade, porque se o racismo estrutural ele nos atravessa e ele reforça situações e estereótipos sobre quem a gente precisa fazer uma reconstrução com a gente mesma nessa nossa relação sobre de verdade quem você é. Não sobre a mentira que te contaram sobre você, mas sobre de verdade quem você é. E olhar para você com essa verdade, sabendo quem você é, significa você reconhecer e validar as suas fragilidades, mas também você reconhecer e validar toda a potência que você tem, por quem você tem. Potência, inteligência, valor, merecimento, saber, história, trajetória, lazer, cultura, poesia, música. E você tem tudo isso. Musicalidade, beleza, leveza. Em você tem todas essas coisas e tantos outros adjetivos e outros sinônimos. Então é importante que você comece a se enxergar assim, comece a se ver assim. E não que você construa uma liderança, construa uma trajetória profissional desconectada de quem você é. Às vezes a gente faz isso pra gente acabar se inserindo nos processos, ou pra gente acabar cabendo ali. Às vezes isso até em relações também, tá? Às vezes em relações, assim. A gente vai falar de afeto, inclusive porque a gente aprendeu, historicamente foi construída a ideia de que a gente não merece afeto. Mas você merece afeto. Você merece não só afeto, você merece amor, você merece beleza, você merece realeza, você merece descanso, você merece sucesso. E também esse processo de construção de gostar de si, do auto-amor, passa por esse lugar de você entender o seu nível de merecimento. Eu não estou falando dessas coisas viajadas, não é sobre isso não. É você entender que você tem direito às coisas boas também. A ser feliz, por exemplo. Então, amar quem você é você pensar, tá, eu tenho direito a ter acesso a determinadas coisas, eu tenho direito a me permitir, a promover para mim o que eu gostaria que as pessoas promovessem primeiro. E aí, quando você constrói a sua noção de valor, quando você constrói a sua noção de merecimento, você estabelece as suas relações e você começa a não ficar nos lugares que não te cabem mais, ou nos lugares que não te tratam bem. Às vezes, mas pode ser um trabalho que eu estou precisando para sobreviver, mas esse trabalho não me trata bem. Começa a se tratar bem você primeiro. Trata você bem. Vai se fortalecendo. Não tenho condições de sair desse lugar agora. Não precisa sair desse lugar agora. Vai se fortalecendo num processo. Fortalece quem você é. Olha para você. Procura meios, ferramentas para você ir olhando para você ir validando você, para você ir se movimentando na vida. Depois disso, você vai procurar um outro caminho, mas começa primeiro olhando
para você. Porque o racismo, ele já constrói uma imagem de quem você é, ele constrói a imagem da gente. As pessoas constroem a imagem. Mas o que importa mesmo é o que você pensa sobre você. Antes de terminar, eu queria falar uma coisa, que é assim, cuidado com o que você pensa sobre você. Isso também tem a ver com gostar de si mesma. A gente geralmente pensa negativamente da gente mesma. A gente pensa e fala da gente de forma negativa. Porque a gente também foi ensinada a fazer isso. Por isso que às vezes é tão estranho receber um elogio e só dizer obrigado. A gente sempre arranja uma justificativa para não receber aquele elogio de maneira natural. Receber um elogio às vezes não soa natural pra gente. Não nos cai bem. Muitas de nós temos muita dificuldade de receber esse elogio e falar só, ok, obrigada. Ou falar simplesmente, ou não falar, mas pensar, eu já sabia. Ou eu sei o quão inteligente, bonita, incrível e maravilhosa e valiosa eu sou. Eu sei o quanto de potência, o quanto de estudo, o quanto de competência há em mim. Eu sei o quão boa eu sou. Eu sei que as pessoas que estão ao meu redor, elas têm sorte de me ter. Então, é esse processo de você gostar de você estabelecer essa relação e essa ligação com você. E se você ainda não está no grupo do Liderança Negra na Prática, no dia 4, que na próxima quarta-feira a gente vai se encontrar às 8 horas, estou preparando uma aula incrível para mulheres negras que desejam liderar, para mulheres negras que lideram, para mulheres negras que desejam se fortalecer, que desejam crescer profissionalmente, que desejam entender suas questões. Vamos conversar um pouquinho sobre 3 armadilhas assim, que são invisíveis, que fazem com que a gente não consiga ser escutada, nem ouvida, ou não consiga se sentir reconhecida nos nossos espaços de trabalho e na nossa liderança. Então, tem uma aula preparada com um assunto novo, assim, com um conteúdo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Tá tudo sendo preparado para você, com todo carinho, com todo respeito à sua trajetória, quem você é. E se você não entrou no grupo, clica lá no link da bio, porque todos os dias no grupo a gente tem áudio de aquecimento, a gente tem PDF com atividades, a gente tem PDF de aquecimento com materiais, com vários conteúdos que vocês podem também já ir aplicando no dia a dia e na rotina de vocês. E até na quarta-feira a gente vai ter esses áudios e na quarta-feira a gente se encontra. Na quarta-feira também vai acontecer uma coisa incrível, que eu vou lançar a segunda turma do Quilombo, Voz de Comando, que é um programa de acompanhamento e posicionamento para mulheres negras que desejam liderar, que desejam crescer, que já lideram. Um programa todo pensado para a sua identidade, para a construção da sua autoestima, da sua autoconfiança, do seu amor próprio, da sua validação interna, das suas conquistas, para você aprender a se posicionar, para você construir, por exemplo, todo um plano de trabalho para que você consiga ir na sua vida profissional também, com começo, meio e fim, conseguir estabelecer quais são os seus próximos passos. Então a gente vai lançar um Quilombo cheio de novidades. Então, se você não entrou, entra lá. E se você já está lá, daqui a pouco eu vou colocar um áudio lá e um PDF também, como uma atividade para você já guardar aí e daqui a pouco você aplicar. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, Débora, eu acho que não sei se é Jovenília? Maria José, que também está aqui, deixa eu ver quem mais entrou. Tem alguém que é personal, que não tem nome, Ieda, Raquel, Sueli, o Ateliê, Alex, Sueli novamente, Alisson, Michele, Neide, que bom ver você aqui, eu tenho uma olhada nos seus vídeos. Pessoal da Igualdade Racial, Gisele, Beth, Eli, Natanael, Márcia, eu acho que é Celi, Aline, Garcia, Meire, Nutri Azevedo, Cláudia. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente se encontra quarta-feira, 8 horas. Preparem sua água, prepare o seu coração também, porque vai ser talvez seja a primeira vez que você vai estar num ambiente em que você vai ter mulheres negras, líderes ou mulheres que desejam liderar em todos os cantos do Brasil. Você vai ver que é um ambiente todo preto, um ambiente seguro para que a gente consiga tratar das nossas questões e também construir estratégias para que você já consiga aplicar no dia seguinte, na sua liderança, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então se prepara que a gente se encontra na próxima quarta-feira. Um cheiro no seu coração, se conecta com você, se aprecia como a gente aprecia os cometas. A gente se vê na próxima quarta-feira. Quero só lembrar para você que você é valiosa, que você é gigante, que você é competente, que você é inteligente,
Quero que você faça a sua lista de adjetivos e que você valide isso, legitime isso e reconheça o quanto você é importante, o quanto você é valiosa. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima quarta-feira. Boa noite, boa noite, boa noite.